Café especial, qual é o prazo de validade? Qual é o tempo de prateleira? Tempo pós-torra? Precisa ter válvula? Como que eu abro esse pacote? Como que eu mantenho esse café sempre com frescor? Essas são algumas das dúvidas que nós vamos falar hoje nesse vídeo aqui. Então eu sou o Elvio da Escola Mestre Cafeiro e você está no nosso canal da Escola Mestre Cafeiro, aonde nós vamos ensinar tudo para quem está começando no mundo dos cafés especiais. Existe uma dúvida muito grande que eu vejo as pessoas terem em relação a esta válvulazinha que vocês estão vendo aqui nesse pacote. As pessoas pensam, café bom é café que tem válvula. Não necessariamente. Quando eu vou abrir esse pacote, eu tenho que abrir por baixo por causa da válvula. Não, isso é mito. Vamos colocar tudo isso a limpo agora. Pessoal, é o seguinte, essa válvula é uma válvula de saída de gases. Então, quando você acaba de torrar um café, o café começa a desprender muito gás carbônico. E se não tiver essa válvula aqui, esse pacotinho ele vai inflar, vai encher de gás aqui dentro. Essa válvula ela serve simplesmente para que esse pacotinho não se rompa, que ele não estoure, não rasgue nas laterais dele. E muitas vezes a gente vê o pessoal vir e cheirar o café através dessa válvula. Não tem problema nenhum, só que grande parte do que você está sentindo ali é gás carbônico. Para mim abrir um café que tem válvula, eu posso abrir normalmente por cima. Eu corto ele e vou ter acesso à válvula aqui dentro. E junto, obviamente, o acesso ao nosso café. Além disso, quando nós compramos um café de melhor qualidade, uma dúvida muito comum é aonde guardar, como manter esse café. Eu recomendo você manter ele sempre fechado, num local onde não haja aumento de temperatura, não bata sol e principalmente não tenha nem grande umidade, nem sabores ou aromas próximo dele. Então eu não vou colocar esse café perto de um sabão em pó, eu não vou colocar esse café perto de uma cebola, porque senão vai dar ruim. Então o lugar de guardar esse café, onde seria o melhor lugar? No próprio pacotinho que ele vem, no teu armário, num lugarzinho que não tenha muita umidade. Pode trocar ele e colocar dentro da minha latinha do café? Pode, mas você não deveria. E eu vou explicar por quê. Não deveria porque o café ele tem óleos nas laterais do grão. Mesmo que você não esteja vendo com o olho nu, existe um certo óleo ali. E conforme você for colocando e tirando o café da sua latinha, mesmo que hermética, você vai ver que vai formar uma certa camada oleosa em volta dela. Então eu te recomendo sempre guardar no pacote original. Recomendo também que, se o café for muito especial, você pode comprar ele nos pacotes que tem ziplock em cima e guardar congelado. Pensa bem, é congelado e é pacote com ziplock, porque a gente não pode deixar esse café ter contato com a umidade da geladeira. Um outro detalhe se refere à data de validade e à data de torra desses cafés. Bem, pela Anvisa, o prazo de validade de um café é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, o que é prazo de validade? Prazo de validade é um prazo que a Vigilância Sanitária faz para que você possa consumir um produto sem riscos à saúde. Veja bem, sem riscos à saúde. Isso é validade. Porém, o café é um produto não perecível, então ele não se perece, ele não estraga facilmente. Então, é possível tomar um café com mais de 1 ano e meio pós-torra e ainda não fazer mal à saúde. Mas quando nós falamos prazo de validade ou produto não perecível, nós não estamos levando em consideração algo muito importante, que é o sabor. Para os cafés especiais, mais importante do que o prazo de validade é o tempo de prateleira. O tempo de prateleira é o tempo qual, após a torra do café, esse café ainda mantém as propriedades organolépticas. O que é isso, Elvio? Organolépticas são as propriedades de sabor. Quando que esse café mantém ainda o melhor do sabor? Após torrar o café começa a desprender os gases. Junto com os gases, alguns aromáticos que vão ser muito importantes para dar o sabor na tua xícara também começam a se desprender.
Normalmente, para cafés coados, o ideal é que ele comece a ser consumido 3 dias após a torra. Esse café vai se manter muito bom até um mês, no máximo 1 mês e meio após a torra. Esse é o prazo médio para se manter as propriedades organolépticas do café. Por outro lado, para o café expresso, a coisa muda bastante de figura. Para o café expresso, normalmente ele vai entrar no teu moinho de expresso com aproximadamente 15 a 20 dias pós-torra e consegue se manter ainda com muita qualidade, dependendo da forma de torrar, até 2 meses. Bastante, né? O que vai fazer esse prazo de validade ser longo ou curto? Várias coisas. Primeira delas, como foi a colheita desse café. Então, um café que foi colhido de forma adequada, que não sofreu estresse, que não houve rompimento de células vegetais, vai fazer com que o grãozinho ainda mantenha toda a estrutura intacta, preservando muito mais aroma e sabor mesmo após torrado. Falando em torrado, não é só a forma como se colhe e seca o café na fazenda, mas sim a forma como esse café é processado no pós-torra. Então, no momento que eu estou torrando, dependendo da forma como eu aplico o calor nesse grãozinho, vai fazer com que mais células se mantenham intactas ou mais células são rompidas. Isso vai fazer com que o meu prazo de prateleira mude também. Então, se a torra for bem feitinha, ela vai sim durar esse tempo todo. Se o café foi colhido sem degradar as células, ele vai durar esse tempo todo. Por outro lado, se eu tenho um café que foi moído, uma vez moído, esse café vai perder muito as características dele, vai perder muito sabor. Por isso que é sempre importante, é sempre conveniente você ter um moinho e moer sob demanda. Depois de moído, o café começa a perder grande parte dos sabores e aromáticos dele após meia hora. Então eu moio o café até meia hora, ok. Mais que meia hora já não é tão interessante. Não é à toa que muita gente chama esse grãozinho de cápsula de sabor. De fato, ele é uma cápsula de sabor. Quanto mais essa cápsula de sabor, que é o nosso grãozinho de café, estiver intacto, mais tempo ele vai manter o sabor. Quanto mais degradado esse café for durante todo o processo, menos tempo ele vai perder o sabor. Então agora com esse vídeo você já sabe quanto tempo vai durar o teu café e começa a ter uma ideia muito boa de que você não deve comprar cafés para ficar muito tempo, mas sim cafés com quantidades menores vão ser sempre mais interessantes se ter em casa. É preferível ter comprar sempre cafés de 250 gramas ou sempre de 1 quilo e todo mês ter um café novo, pós-torra, do que ter um café muito tempo passado pós-torra. É interessante pensar que quando nós falamos em café especial, o prazo de validade não conta tanto. Então, o que eu tenho que olhar no meu rótulo do meu café? Qual foi a data da torra? Data da torra não é data de empacotamento, não é prazo de validade, não é quando vence, é que dia realmente foi torrado. E aí sim, porém, como dito nesse vídeo, não é só o prazo da torra, mas sim as condições gerais que esse café passou. Qual é a melhor forma de se entender e se perceber isso? Anotando. Tome o café logo após você abrir o pacote, deixe o café 2, 3 meses descansando, sem ninguém usar ele. Depois, toma de novo. Conseguiu sentir a diferença de um café para o outro, ou melhor, o mesmo café, só que mudado em relação ao tempo que ele ficou pós-torra? É exatamente isso. Esse gosto que você vai sentir quando o café começa a envelhecer após a torra é um gosto que não tem essa palavra em português, seria a palavra mais próxima, oxidação, mas em inglês a palavra chama-se stale. Stale é uma percepção sensorial de café rançoso. Então, quando você fala o café está stale ou o café está rançoso, já é uma oxidação que normalmente dá algumas notinhas até meio metálica no café, justamente pelo tempo pós-torra. Eu sou o Elvio da Escola Mestre Cafeiro e te vejo no próximo vídeo.
Se você está assistindo esses vídeos pelo YouTube, saiba que nós temos lá no nosso site www.mestrecafeiro.com.br um cursinho gratuito, onde eu passo para você uma série de aulazinhas gratuitas para você entender mais sobre café. Lá tá tudo em ordem, é só chegar lá, se cadastrar e ter acesso a esse conteúdo. Um abraço.